Olá, minha conversa quase proibida de hoje é com uma garota corajosa e polêmica, Lola Benvenuti. Ela tem formação acadêmica em letras e decidiu se definir profissionalmente como acompanhante. Paulista de Pirassununga, 20 anos de idade, Lola se prepara para cursar mestrado na USP. Com personalidade forte, ela não liga a mínima para o que dizem dela. Considera-se culta, feminista e liberal. Eu falei 20, já é 21 ou não? Já completou 21? Uhum. De que signo? Sagitário. Sagitário. O Sagitário é muito sexual ou não? Olha, eu estava procurando a palavra, por isso que de signos, mas assim, eu me considero. Acredito que a sexualidade, na verdade, foi o que definiu minha personalidade, né? Tem muito a ver com quem eu sou hoje, essa descoberta da sexualidade. Então, pra mim, sim. O teu nome é Gabriela. Gabriel. É Gabi, mas hoje em dia as pessoas mais te chamam de Lola. De Lola, às vezes eu esqueço que meu nome é Gabriela, porque só me chama de Gabriela quem é da minha família, assim, né? Todo mundo hoje em dia já me reconhece como Lola. Ô Lola, posso começar do comecinho? Pode, claro. Você sempre foi uma garota interessada em sexo? Você percebe o sexo a partir de que idade? Olha, eu lembro, assim, que sempre me causou curiosidade. Quando eu brincava de Barbie, por exemplo, eu sempre... tinha sempre, sei lá, a noite de núpcias do Ken e da Barbie, eu tirava a roupinha deles e colocava um em cima do outro e eu já ficava excitada com aquilo. Você está falando de quantos anos de idade? Eu devia ter uns 9, por aí, assim. Eu não sabia muito bem o que era, assim, mas não sei, eu via carnaval, eu gostava de ver as mulheres sem roupa. Então, assim, mais cedo que eu me lembro, assim, é nessa fase, assim, da minha vida. Você não se lembra de qualquer gatilho, como é que se diz? Um propulsor para essa sexualidade, não. Não, eu acho que tem a ver com a questão do proibido mesmo, né? Não sei. Porque você vivia numa família onde sexo era uma coisa muito proibida, ou falar-se em sexo, ou qualquer coisa relacionada a sexo? Uhum. Então, é que nessa idade, né, eu era muito nova, 9 anos, assim, né, acho que é muito novo, somos muito novos ainda para ter essa noção de sexo. Mas como a minha mãe é enfermeira, ela sempre me orientou, assim, nunca foi um tabu, nesse sentido, assim, de, não falar desse assunto em casa, não. Eu sempre fui super bem orientada. Na escola, quando esse assunto foi introduzido, que, se eu não me engano, na 7ª série, eu já tinha bastante conhecimento sobre o assunto. Então, não, acho que socialmente mesmo, essa questão de, talvez, das minhas amigas não terem a mesma abertura, de eu querer saber como é que funcionava, o que era isso que todo mundo falava. Então, acho que é mais nesse sentido. Seu pai fazia o quê? Meu pai foi militar por muitos anos e aí agora ele trabalha em outro ramo da construção. Disciplina rígida. Muito. Conversar sobre sexo com ele, não. Não, assim, eu sempre fui muito mais próxima do meu pai, inclusive. Ah, é? Nós somos muito parecidos. Meu pai é muito livre, assim. É que é mais a questão de ser de uma família que morava em sítio. Então, eu morei 17 anos no sítio. Você não morava na cidade de Pirassununga? Não, era num sítio. E aí, a primeira questão, assim, que já gerou um embate com meu pai foi a questão das tatuagens. Eu fiz a primeira quando eu tinha 14 anos, fiz no bumbum, escondida. Ele descobriu quando eu tinha 17, quase me matou. Então, assim, eu sempre tive, assim, uma identidade meio transgressora. Mas nunca foi uma rebeldia, nunca vi como isso. É a minha formação mesmo. Como é que foi a sua infância em Pirassununga? Foi ótimo. Assim, até a adolescência? Eu acho que tudo na minha vida foi acontecer. As minhas escolhas aconteceram muito em função da leitura. Isso eu devo à minha mãe. Desde muito cedo, a minha mãe sempre me deu livros. E, assim, quem eu sou hoje, as minhas escolhas estéticas, psicológicas, etc., foram muito em função dos livros. Com 15 anos, eu já tinha lido Grande Sertão Veredas, que é o meu livro de cabeceira. De Adorim e Riobal. Que tem essa questão, né, do amor proibido e da sexualidade. E isso mexia comigo desde aquela época até hoje. Depois eu fui estudar esse livro na faculdade. Mas, assim, brincava de boneca. Tive uma infância ótima com meu irmão, minha prima. Foi ótimo, assim. Brincava de boneca, só que botava os bonecos para transar. Né? Vem cá. Você citou o Grande Sertão Veredas. Uhum. O seu nome é baseado
na Lolita do Nabokov, é isso? Foi inspirado, uma das inspirações. Uma das inspirações. Foi lá que você catou este nome. E também tem essa questão, eu sempre gostei muito de homens mais velhos, né? Eu comecei a sair com pessoas desde muito nova, né? Eu perdi minha virgindade com uma pessoa de 30 anos enquanto eu tinha 11. 11? 11, e eu conheci ele na internet. 11? Hoje você tem consciência de que esse cara era pedófilo? Não, porque assim, também não foi assim, a gente se conheceu e no dia seguinte estávamos indo para um motel. Rolou um romance, né? E ele também, eu via que ele não ficava muito em paz com essas... Ele não queria, na verdade, para o motel, eu acho. Eu é que queria perder. Mas aos 11 anos de idade, você não devia ser nem desse tamanho que você é hoje. Era um pouco melhor. Você devia ser uma menina. Menina, E você, de alguma maneira, está desculpando o predador. Porque aos 11 anos, por mais que você queira muito, você não tem muito discernimento de por que você está querendo, concorda? Na verdade, eu acho que isso depende. Naquele momento, eu me sentia pronta. Eu também, se eu não me engano, eu não disse pra ele que eu tinha 11. Eu acho que eu falei que, sei lá, tinha 16, 17, alguma coisa assim. Porque eu não queria isso, que a pessoa ficasse, ai, não, mas olha, então não vou fazer. Porque eu me sentia pronta para aquilo. Eu queria perder minha virgindade, pra mim aquele era o momento. Mas por que aos 11 anos de idade você acha? É por isso que eu tô perguntando se houve um gatilho, como é que se diz? Um propulsor disso aí. É que, assim, eu não decidi, ai, nossa, com 11 anos vou perder a virgindade. É que nesse momento eu conheci esse cara e... Pela internet. Pela internet, mas eu Você já tinha frequentava vontade. a internet Muito. Com liberdade, pelo visto? Assim, a minha mãe sempre ficou um pouco em cima, o meu pai também, né? Eles não gostavam que eu ficasse muito tempo na internet. Mas isso acaba fugindo do controle, eu acho, né? É muito difícil conseguir. Eu também acessava na escola, casa de amigas, então... Você tem esse encontro com este homem de 30 anos. Como é que foi? Então, nós trocávamos cartas, né, assim, presentes e tudo, mas assim, era uma época ainda que não tinha tanta essa coisa de... nem tinha Orkut, nada, então eu nunca tinha visto uma foto dele, mas eu gostava dele. E aí, quando eu encontrei ele a primeira vez, me deu aquele baque, assim, sabe? Porque a gente acaba idealizando, você nunca vê a pessoa por foto e tal, mas assim... Ok, deu aquele choque, né? Aquele choque por quê? De se materializar a situação. Sim, mas um choque por quê? Ele era uma... Não era feio, mas assim, acho que eu imaginava mais bonito, mais confiante, mais desenvolto. Eu achei ele um pouco tímido, tenso, não sei, acho que isso me desanimou um pouco. Meu Deus, ele devia estar pensando na cadeia que ele podia pegar. Pode ser que sim, pode ser. Mas assim, ele se deslocou de Limeira até Pirassununga, ele nunca tinha ido, era de outra cidade. E isso foi só assim, a gente só se encontrou, conversou várias vezes. E aí eu ficava, assim, eu achava que a gente tinha que ter um contato mais íntimo. Eu acho que pressionei um pouco, porque eu queria me livrar da virgindade, era isso que eu queria. E aí foi engraçado. Um encarte especial de sexo, 500 dicas para arrasar no sexo. E que não me ajudou em nada naquela hora. Que eu achava que tinha que ser aquilo e não era, assim. E ele tava muito nervoso, ele tava mais nervoso que eu. Então, assim, quando acabou, eu fiquei pensando, nossa, mas será que é isso que as pessoas falam tanto que é bom? Aí eu fiquei um pouco frustrada, assim. Porque foi ruim. Eu esperava mais, assim, que ele fosse mais desenvolto, né? Mas... Não sei, acho que é aquela coisa de filme. Ô, Lola, também, você né? tá me falando uma coisa louca. Eu esperava mais aos 11 anos de idade. Você quer me enlouquecer. Você esperava mais. Era uma idealização. Uma idealização Sim. a partir de literatura. Cenas de filme, que é aquela coisa voluptuosa, né? E que tem a intenção de encantar quem tá assistindo. E não foi nada disso, assim, né? Foi bem desanimador. Os seus pais souberam disso em algum momento? Não. Agora, a partir dessa iniciação, você teve mais de um encontro com esse cara, não? Não, depois disso eu não quis mais. Imagino. E ele tentou me procurar, mas... E depois disso, você continua a ter uma vida regularmente sexual ou não? Eu parei um pouco, né? Desisti, até porque assim, eu senti dor, né?
não foi muito prazeroso pra mim, mas eu achava que era uma questão de me acostumar, talvez porque o e-mail não tivesse rompido, alguma coisa assim. E aí continuei saindo com pessoas da internet, bem mais velhas que eu. Sempre gostei de sair com pessoas com mais de 40 anos e de São Paulo, porque São Paulo pra mim sempre foi, uau, outro mundo, né, pra quem era do interior e tal. Então aí continuei até eu aprender a conhecer meu corpo, o que eu gostava e gostar de Isso sexo. foi com que idade? Olha, o meu primeiro namorado teve, assim, importância fundamental nisso, assim, né? Porque era uma relação de carinho, ele era mais velho que eu também, e aí eu fui experimentando. Quanto mais velho? Eu tinha 15 quando a gente começou, ele devia ter 27, 30. Bom, Não era. a diferença já não era tão grande. Para os meus pais era absurdo, né? Mas aí não teve como, eles tiveram que ficar. Bom, quando você começa a sair com este namorado, aos 15 anos, os seus pais tomam conhecimento de que você está fazendo sexo? Sim, um dia a minha mãe falou, né? Falou, olha, quando você iniciar a sua vida sexual, eu vou te levar na ginecologista, né? Pra você conversar com ela, fazer exames, etc. E aí eu falei, bom, na verdade já foi. Já foi o quê? Eu achei melhor contar depois. Mas assim. você contou? Eu contei. A dos 11 anos de idade? Não, dos 11 não. Posteriormente eu contei pra minha mãe que eu não tinha perdido a virgindade com esse. E ela? Ela ficou chocada, né? Assim, bastante. Porque aos 11 anos você é um bebê. Bebê. Lola, não tenho nada contra a vida que você escolheu, mas 11 anos de idade, você achar que você sabia escolher é uma loucura. Então, mas é que assim... Você é contra a pedofilia, eu imagino, claro, hoje em dia? Claro, sou Hã? contra. Totalmente. Você hoje, guardada a distância, percebe que aos 11 anos de idade você passou por uma violência, apesar do seu desejo. Eu acho assim, hoje eu vejo que eu tomei atitudes, por exemplo, eu fiz meu primeiro programa quando eu tinha 17 anos. E mesmo antes disso, essas pessoas que eu combinava, eu entrava no carro delas e poderia ter acontecido qualquer coisa comigo ali. Então eu penso nisso, na fragilidade a que eu me expus, que poderia ter acontecido, sabe, N coisa. Você Isso começou a fazer programa, aos 17 ainda estava em Pirassununga. Tava. Você começou a fazer programa por uma solicitação, uma ideia, ou você também uma curiosidade? Não, assim, eu sempre tive uma curiosidade sobre esse universo, assim, eu sempre achei algo glamuroso. Universo da prostituição. Ah. E sempre ficou essa coisa na minha cabeça que um dia eu ia querer explorar esse universo. Aí aos 17, como eu sempre saía com pessoas que eu conhecia na internet, um dia eu decidi entrar na sala de bate-papo e falar, bom, vou ver como é que é isso, como é que... E aí combinei e tal, mas saí com algumas pessoas, poucas vezes, e decidi parar, porque como a cidade é muito pequena, isso se espalharia muito rápido. Eu estava estudando para o vestibular também, que era uma fase decisiva da minha vida, assim, eu tinha que me dedicar muito. Então foi... Mas assim, eu nunca me senti mal. Você sempre esteve confortável nesse papel? Sempre. Eu falo para as pessoas, eu fui, conheci um cara que me tratou bem, tive um orgasmo e ainda ganhei por isso. Para mim foi ótimo. Eu nunca voltei para casa triste, vou parar de fazer isso, nossa, sou um lixo. Nunca. Você disse, eu me senti bem, eu tive um orgasmo. Você continua tendo? Sim. Toda vez que você sai? Quantos caras por dia você sai? Então, hoje menos. Assim, já saí com muita gente. Mas assim, a minha médica mesmo me orientou. Eu tenho sempre esse acompanhamento médico, que é muito importante. Mas você sai com quantos caras por dia? Depende. Quantas pessoas? Depende. Uma média? Hoje em dia, é o meu máximo 3 pessoas. 3 pessoas. Sim. Por uma questão de saúde. E antes você se sentia na obrigação de gozar? Eu nunca me senti na obrigação. Mas você gozava? Assim, às vezes não. Às vezes não. Às vezes com um namorado a gente não tem orgasmo, entendeu? Porque não é legal, você não tá bem naquele dia. O cara fez de um jeito que não é bom. Mas assim, de maneira geral, eu tento... Se tá péssimo, eu tento falar pro cara, olha, eu gosto mais assim, né? Assim, não tá muito legal. Porque assim... Pra mim também tem que ser prazeroso. Eu acredito. É uma coisa minha isso. Eu detestaria sair com uma pessoa que tá lá me vendo com uma cara de paisagem que eu tô odiando. Então, assim, às vezes acontece, claro. E você finge. Às vezes você finge. Finge, eu fico quietinha, assim, não falo nada, entendeu? Eu falo, Se olha... você ganha pra isso, você tem a obrigação de fingir. Não há. É que assim,
eu acho várias coisas que outras garotas de programa não acham. Por exemplo, eu acho fundamental beijar o cara. Assim, eu não sou obrigada. Se chega um homem com um bafo de onça, eu não vou beijar, entende? De fato, eu não sou obrigada. E aí dou uma viradinha discreta, assim, e tal. Mas eu acho fundamental. As pessoas, mais do que sexo, elas querem carinho. O beijo demonstra isso. Eu acho fundamental sair com uma pessoa e beijar ela, se sentir envolvida. E é por isso que as pessoas voltam. Então, assim, eu não preciso ficar lá me contorcendo, gemendo loucamente, fingindo uma situação que não tá acontecendo. Mas eu tento falar, ó, faz assim e tal. E aí, entendeu? Isso acaba sendo secundário um pouco. É lógico, o cara pergunta depois. Ah, e aí, você gostou? Como é que foi? Fala, gostei. Tal coisa eu gosto um pouco mais assim, mas na próxima você não me escapa. Então, assim, sempre vira uma coisa assim, um carinho, uma brincadeira. Sempre vai pra esse lado. Espera um pouquinho só que eu tenho que fazer um intervalo. Nós estamos terminando o primeiro bloco da nossa conversa quase proibida com Lola Benvenuti. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já.